Graça e paz a todos que estão assistindo esse vídeo. Nós queremos estudar mais uma porção da Palavra de Deus com você, com o irmão, com o amigo que está vendo esse vídeo, e que esse estudo possa nos edificar espiritualmente e nos ajudar também a entender a Palavra de Deus e assim honrar e glorificar o nome de Deus através da nossa vida do dia a dia. Vamos orar ao Senhor pedindo auxílio e ajuda para esse momento. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de compartilhar esse estudo da Palavra do Senhor com os nossos irmãos e amigos que assistem esse vídeo e que através desse recurso, mesmo não estando juntos, reunidos no templo, o Senhor nos permite esta oportunidade. Oriente a cada um de nós, no nosso coração e na nossa mente, para entender essa palavra e aplicá-la em nossa vida e em nosso coração. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos refletir um pouco nesse dia sobre Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão que vai tratar do temor do Senhor. Um dos livros de sabedoria é Provérbios de Salomão. O livro de Provérbios, sabendo que somos homens, constituídos de uma parte, um corpo material e espírito, ou alma vivente, imaterial, que pensa, que sente, que quer, que deseja. Então esse livro vai trazer para nós orientações e instruções de um viver equilibrado dessas duas dimensões humanas, da nossa alma e do nosso corpo. Vamos prosseguir estudando esse livro da Palavra de Deus. Eu quero convidar para estudo de forma muito especial você que é jovem, você que é adolescente, que se dedique um tempo nesses dias de parada, de pandemia, de reclusão, de não existência de aulas presenciais, que você dedique um tempo para ler essa palavra e aprender dela. Vamos ver os propósitos desse livro já no primeiro capítulo de Provérbios, verso 2 em diante. Leia e acompanhe comigo, por favor. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender a palavra de inteligência, para obter o ensino e bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Então, esses próprios versos, os primeiros versículos já fala o que esse livro quer nos trazer. Ele quer nos transmitir, ele quer nos ensinar sabedoria, inteligência, instrução, justiça, juízo, equidade. Ele lança sobre o nosso conhecimento, a nossa mente e o nosso coração o que é necessário, que virtudes é o desejo de Deus para o nosso coração e a nossa vida. Então, é um livro muito importante para a nossa vida no dia a dia, para conduzir as nossas necessidades do dia a dia. E é um livro que o aprendizado dele não são só para decisões de curto prazo, mas para decisões de longo prazo. Então, os ensinos que você vai ter nesse livro, pense sempre em decisões de longo prazo. Às vezes a decisão que você toma hoje, ela não pode ser boa para longo prazo. Pense nisso. Ler provérbios ou qualquer porção da palavra de Deus, a gente precisa de ler com atenção, ler com os olhos da alma, com o nosso ser, concentrar, meditar nessa palavra para que ela possa transformar o nosso interior. Vamos entender sempre que é Deus falando conosco. Você abre essa palavra, Deus fala conosco. Então é dedicar um tempo e um hábito regular de ler essa palavra. Se a palavra de Deus é alimento para nós não podemos alimentar de vez em quando dela. Nós não fazemos isso com alimento, não é verdade? Você sempre levanta de manhã, você quer tomar um café, você quer comer um lanche,
à tarde, você quer almoçar, jantar. A palavra de Deus é dessa forma, é o alimento da nossa alma, é o alimento do nosso ser, né? Então é quem nos inspira. Nós somos constituídos fisicamente, mas espiritualmente também, e nós não podemos esquecer disso. Essa palavra que nós lemos em Provérbios e também nos Evangelhos, em todas as Escrituras, ela serve para nos educar nos caminhos do reino de Deus e nos caminhos desse mundo. Porque nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Deus nos chama e nos educa e nos orienta para transcorrermos e vivermos nesse mundo, mas a nossa morada é eterna com o Senhor. Então esse mundo aqui ele é temporário. Nós sempre devemos pensar nesse sentido. E ao ler a palavra, ao ler o Evangelho, ao ler Provérbios, nós devemos estar atento para descobrir os nossos próprios erros, comparar a nossa vida do dia a dia. Mesmo que você seja um jovem adolescente, às vezes você não trabalha ainda, você só estuda. Como que é o seu dia a dia, né, na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, com seus avós e tios, com seus colegas de escola? Como que você é e trata essas pessoas? Como que você lida com a frustração? Né? Como que você relaciona com colegas, com amigos? Então, você compara essa palavra, as instruções dela com a sua mente, com o seu coraçãozinho aí, e de repente você vai descobrir nela que precisa de corrigir algumas coisas. Então você descobre os próprios erros que a sua vida está levando e corrige de acordo com essas palavras. Então nasce o desejo de corrigir, um desejo que oriunda da fé que Deus coloca no seu coração e coloca na sua mente. E é aquela fé que confia que essa palavra é a palavra de Deus falando ao seu coração. Então, dedique um tempo para estudar a Bíblia, dedique um tempo para meditar na palavra de Deus e dedique um tempo para aplicar essa palavra. Qualquer situação em que vier alguma sugestão do cotidiano para você, você vai saber dar a resposta adequada para aquela situação, seja ela onde for, na sua casa, na rua, no vizinho, numa compra, na escola, com o professor ou mesmo no trabalho para aqueles irmãos e amigos que já estão trabalhando nessa fase de jovem e adolescente. Pensamos ainda que o tema do livro, O Temor do Senhor, é o princípio do saber. Vejamos aí o que ele fala para nós. O versículo capítulo 1, verso 7 diz: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 9, 10 diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. O que acontece? O temor do Senhor, esse temor aqui não é ter medo, não é ter medo de Deus, não é ter medo do Senhor. Pensemos que a nossa vida é dele, ele que nos criou, ele que nos salvou, nos redimiu. Então, pensemos que nós devemos dar tudo ao Senhor em primeiro lugar. O Senhor Jesus nos ensina isso. O reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas ele iria acrescentar na nossa vida. É lógico que nós devemos ter o nosso dever, as nossas obrigações diárias. Mas isso precisa ser em consonância com a palavra de Deus. Então, o que nós devemos temer, no sentido de ter medo, não é do Senhor em si, mas devemos ter medo de desviar dos preceitos de Deus. Então é por isso que é importante você buscar a Deus e saber os preceitos dele. E se em algum momento você pensa que possa desviar, aí sim você tem que temer e se amedrontar. Isso acontecia com Jó, lá no primeiro capítulo de Jó. Jó disse que orava, fazia um culto para os seus filhos, porque ele temia que às vezes seus filhos, sem saber, estavam pecando contra Deus. E ele temia isso, e ele já pedia perdão a Deus pelos seus próprios filhos. Então você jovem, você adolescente, esse é o temor que você deve ter. O temor de desviar da palavra de Deus, e não de Deus. Então, por quê? Conhecendo Deus e a sua palavra, você vai entender que pecado e sabedoria divina nunca andam juntos. Ela nunca anda juntos. Então, cuidado na rotina, do dia a dia, com as transgressões que a gente pode acontecer no dia a dia. Muito cuidado com isso. E a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 1,30, você pode seguir comigo aí, ó.
mas vós sois dele, em Cristo Jesus, no qual nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Que maravilha, meu amigo, meu irmão. O que é Cristo para nós? Cristo é tudo. Esse versículo aqui, ele resume tudo o que é Cristo. Cristo é a sabedoria. Então, nós estamos falando nesse livro de Provérbios aqui muito em sabedoria. Sabedoria é Cristo, é Deus revelado a nós, né? A sabedoria divina. Ele é justiça, porque ele assumiu a culpa em nosso lugar e morreu no nosso lugar. E ele se fez justo por nós. Alguém tem que morrer, pagar o pecado? Jesus diz assim: eu faço isso por você. Eu só quero que você arrependa dos seus maus caminhos e venha a mim, que a sua dívida está paga. Então ele nos redimiu, ele trouxe a redenção para nós, ele pagou a nossa dívida, a nossa conta. E ao mesmo tempo ele subiu aos céus e enviou o Espírito do Senhor, enviou o seu Espírito Santo para estar conosco e nos ajudar na santificação. Ao decidirmos andar na sabedoria do Senhor, nos caminhos do Senhor, na lei do Senhor, ele nos auxilia para que cada vez mais nós distanciemos do pecado e fiquemos próximos da santidade de Deus, do que Deus deseja para nós. Isso é maravilhoso. Eu espero que você entenda essas palavras que Provérbios traz para nós e toda a palavra de Deus. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vejamos também mais um aspecto do temor do Senhor. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Vejamos aí Provérbios 8, 13 e 14, 27. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E qual mal que ele fala? Ele fala do mal da soberba, da arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu os aborreço, diz o Senhor. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços de morte. Então, temer a Deus é aborrecer as coisas do mal. E ele cita aí alguns exemplos, dentre tantos. As soberbas são atitudes pessoais, né? Nesses casos aí, atitudes pessoais. A pessoa arrogante, achar que ele é melhor do que outros. A maledicência é uma coisa muito perigosa, né? Maledicência é falar mal das pessoas. E hoje a gente pode fazer isso verbalmente, pode fazer isso com fake news via mídias, né? Então, muito cuidado, né, irmãos e amigos, quando você passa uma notícia para frente, quando você fala de alguém, quando você compartilha alguma coisa, se ela não tiver certeza de ser verdade, nós estamos infringindo essa instrução de Provérbios aqui da palavra de Deus. Às vezes nós estamos agindo de forma maledicente, então, muito cuidado com relação a essas coisas. Maus caminhos é as decisões, os rumos que nós damos para a nossa vida. Vamos tomar muito cuidado nesse aspecto também, né? As coisas que violam a nossa saúde natural do nosso corpo. Como crentes do Senhor Jesus, como cristãos, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E como tal, nós devemos preservar esse nosso corpo. Devemos evitar de fazer com esse corpo nosso tudo que o prejudica. Ainda que um dia ele vai voltar ao pó, mas nós devemos buscar conservar esse nosso corpo da melhor forma. Então, evitar excessos, né? Evitar tudo aquilo que pode danificar e levar-nos à doença. Drogas ilícitas, drogas mesmo que sejam ilícitas, bebidas de diversas formas que podem nos trazer mal, que podem nos fazer tirar o nosso bom senso, que podem nos tirar do equilíbrio, né? Então, devemos tomar esse cuidado, né? Então, esse dentre outros assuntos. E também o temor do Senhor, esse livro de Provérbios, ele traz para nós os alicerces da nossa vida, a nossa rocha. Então, e Jesus diz que ele é a rocha. Por isso que quando nós falamos da sabedoria, Jesus é o tudo para nós, porque ele é a nossa rocha. Ele é a revelação plena de Deus, da sabedoria divina para nós. Que maravilha, né? E também quando as necessidades da vida vier nos exigir decisões, nós, com esse conhecimento do temor ao Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, nós vamos ter tenacidade para vencer a nós mesmos. Às vezes coisas que eu quero, que meu corpo quer, sabe, um desejo ardente,
mas não é lícito, não é a vontade do Senhor, não é o que a palavra de Deus instrui, né? Você jovem, você adolescente, passa por uma situação mais difícil, mais complexa às vezes, que às vezes o desejo da carne se exagera, se exacerba, né? Muito cuidado com isso. Você lendo o livro de Provérbios, você vai receber preciosas informações sobre isso, tá? Não deixe de continuar estudando o livro. E para tudo isso é necessário comunhão e obediência às leis do Senhor. Infringir as leis do Senhor é abreviar o nosso tempo de vida. E você vê isso olhando aí no dia a dia na televisão, por exemplo, né? Você vê as pessoas que se dedicam a drogas, a bebidas em excesso, as pessoas bebem, entram nos seus carros, nas suas motos e depois perdem as suas vidas ou ficam com sequelas para o resto da vida quando não morrem no trânsito e tudo mais. Muitos jovens vão passear em lagoas, rios, envoltos em bebidas e lá afogam, né? E às vezes vai um, vai dois, vai três junto, um querendo salvar o outro, todos bêbados. Então, são coisas simples do dia a dia que, se nós não observarmos a palavra de Deus, nós podemos se enveredar por elas. O temor do Senhor também, ele vai nos orientar com relação à obediência aos pais. E o que isso significa? Verso 1:18, Provérbios. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Os pais nos trazem os princípios morais, a educação, nos ensina tudo antes mesmo de nós nascermos. Respeitar os pais com reverência é respeito ao passado e à história. Nós temos pais, avós, bisavós, tataravós, e voltando nessa história, nós vamos chegar no primeiro homem, na primeira mulher, a mãe da humanidade. Vamos chegar no patriarca da fé, que é Abraão. Vamos chegar em Adão e Eva. Então, respeitar os pais, Deus está falando assim, ó, antes de você já existia. Então, respeitar os pais é esse princípio, respeitar o que eles viveram para nos instruir. Esse provérbio aí, ele fala que isso, se a gente levar isso com seriedade como instrução do Senhor, elas são um enfeite para a nossa vida. Isso deve nos agradar, devemos alegrar em respeitar, ouvir os ensinos dos pais. Então, se você é jovem, um adolescente, assim, pense nisso, tá? Quando às vezes o seu pai, sua mãe te deram uma instrução e você se recusar, você não quer, você, né, está ali querendo desobedecer, né? Então, cuidado com isso, né? Existe um tesouro nessa história dos seus pais, até chegar em você e até chegar agora nessa idade sua aí de jovem, né? 15, 16, 20 e poucos anos. Então, cuidado com isso. Reverencie seus pais no sentido de obediência e ouvi-los, porque eles têm uma experiência, uma história de vida que quer compartilhar com você. Pode ter certeza disso. E o que tem acontecido é que o mundo hoje quer descartar tudo que é o ontem, né? A velocidade está tão grande de mudança que eles estão quase que te obrigando, eu falo assim, quase que tocar a goela abaixo, né? Usando um termo pejorativo, né? Você tem que mudar, que você não pode aceitar. Não é assim as coisas, né? A história é uma corrida, a nossa vida é uma corrida de bastão, né? Você aprende com seus pais, você recebe as suas instruções, isso vai ser passado para outras pessoas, para seus filhos do futuro e assim por diante. Respeite isso, né? Você não revoga a história de um dia para o outro, né? E lembre o seguinte, a semente da desobediência que nós plantamos hoje, nós podemos não ter condição de alterar a colheita. Então, eu te falo, meu jovem, meu adolescente, meu amigo, meu irmão, cuidado com as decisões que você toma. Nós falamos lá mais no princípio que você não pode tomar decisões de curto prazo, né? Porque elas podem não ter reversão com as colheitas que você vai ter no futuro. Nós temos visto isso, é objeto de outros estudos, muitos jovens e adolescentes que se precipitam na sua vida de relacionamento conjugal ou de relacionamento sexual até antes do casamento e depois geram filhos na adolescência
É isso aqui, ó, você planta uma semente que depois você não tem volta. E aí vai mudar todo o curso de uma vida que você planejou, nas quais os seus pais te orientou e te instruiu. Então, não tome decisões precipitadas também nessa área. Ainda em Provérbios 8, nós queremos dirigir dessas palavras também ao pai, à mãe, ao marido e à esposa. A Provérbios ensina que os filhos devem essa obediência aos pais, mas essa palavra também leva os pais a refletirem que para serem bons instrutores, instruir com sabedoria os seus filhos, instruir com sabedoria, né, a sua herança, vocês também devem estar governados pelo espírito de obediência ao Senhor, também meditando sempre na palavra de Deus, buscando ler, orar, né, em família, orar com os irmãos na igreja e ler essa palavra com regularidade. Preste atenção nisso e veja se você está fazendo isso também. Então é importante os seus filhos verem você lendo a palavra, estudando a palavra. E outra coisa, cumprindo a palavra. Eu vejo às vezes muitas reclamações de pessoas até de fora de igreja, que conhecem pessoas que às vezes estão na igreja e tudo, e que reclamam essa questão das pessoas não serem o exemplo. As pessoas às vezes falam uma coisa, leem uma, fala da palavra de Deus, fala do amor de Deus, mas diz que essas pessoas às vezes não são exemplo. Elas não vivem essa palavra. Então, meu irmão, minha irmã que está ouvindo também, meu amigo, meu colega, que você está ouvindo essa palavra, vai ensinar o seu filho a correção, a sabedoria. Viva também nesse exemplo do Senhor, viva na sabedoria do Senhor. Procure ser um exemplo, não da fala, mas o exemplo de vida. Então, pense nisso. Nós temos que ser uma só pessoa em todos os ambientes, ainda que a gente tenha funções e papéis diferentes. O nosso caráter, a nossa índole, ela tem que ser igual diante de Deus e diante das pessoas. Então, pense nesse aspecto e deixe Deus falar ao seu coração e corrija também, se for necessário. Isso é de extraordinária sabedoria tomar esse rumo. O temor do Senhor também, no presente, está relacionado à experiência. Provérbios 1:10 diz assim: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Versículo 15 agora. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda as tuas veredas aos pés, porque os teus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes te emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem a possui. Esses versículos aqui, ele está falando do seu dia a dia. Ok, meu jovem, meu adolescente, que está aí na escola às vezes, né? Não agora nesse tempo, mas que está lá sempre. Cuidado com quem você anda, cuidado com as suas companhias, porque essas pessoas sofrem forte influência no nosso caráter, na nossa conduta. Pense nessas coisas. Então, tome bastante cuidado com relação a essas pessoas. As primeiras pessoas do nosso relacionamento, quando criança ainda, é os pais, os irmãos, os vizinhos de perto, né, aqueles amigos da família. Mas com o tempo vai se expandindo essas amizades, esses colegas nossos. E nós sofremos influência deles e somos influenciados também. Então, para triunfar, para termos sucesso nesse mundo, na nossa vida, o que nós precisamos fazer? Dedicar tempo, estudar, na verdade, comprar livros, ir para a escola, dedicar um tempo, fazer provas, né? Faculdades e tudo mais. Mas para arranjar companheiros, amigos, às vezes é só você se aproximar de uma turma. Então, isso é bom, mas isso também tem um perigo. Eu quero que você atente, Provérbios está te ensinando sobre isso. Essas pessoas que querem a sua amizade, mas não são tementes a Deus. Isso é um cuidado que você tem que tomar muito, meu irmão, minha irmã, meu jovem, meu adolescente. Cuidado com suas companhias, cuidado com seus amigos que você anda. Você pode até estar próximo deles. Agora, manter a intimidade com eles é a mesma coisa de você estar se lançando nos laços deles.
de estar se colocando nas redes deles. Porque quando você está em bando, você não toma mais decisões. É o bando, é a turma que toma. Tenho várias histórias pessoais de amigos, de colegas assim, pessoas conhecidas que se embrenharam por esse caminho. Foram arrumar amizades que chamaram para algumas, como diz a gíria, algumas paradas que no princípio eram boas, bonitas, mas o fim delas foram trágico. E muitas dessas pessoas estão hoje nas penitenciárias cumprindo pena. Pense nisso, porque a palavra de Deus te orienta para isso. Fogem dessas pessoas. Se eles te chamarem, não consintas, aí o versículo 1:10, porque eles vão preparar emboscadas sem você saber. E às vezes eles também não acreditam que vão cair nelas. O temor do Senhor também está ligado à nossa preparação para o futuro, tá? E o que a sabedoria faz? Grita na rua sabedoria, nas praças, levanta sua voz, no alto dos muros clama, na entrada das portas nas cidades profere suas palavras, no cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas. Versículo 33, olha aí. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquila e sem temor do mal. A sabedoria de Deus, ela não está escondida, como muitos pensam. Aliás, ela está sendo proclamada. O detalhe é que as pessoas fogem dessa sabedoria divina, porque às vezes, ao encontrar essa sabedoria, ela tem certeza que ela vai precisar de fazer mudanças de procedimentos, de atitudes, de pensamento na sua vida, e às vezes ela foge disso. Mas você pensando no futuro, né, ela está ligada a essa questão do futuro, olhar para o amanhã. Né, essa sabedoria não está escondida, ela está à vista, conforme você pode verificar aí. E o que eu quero dizer para isso? É que muitas vezes, você desperdiça seu tempo, às vezes com amizades que estão te levando para o mau caminho, e perde esse tempo. Eu pus uma observação aí, você pode ver, poucos minutos aproveitados, muitas vezes, faz a diferença. Você tem uma dificuldade numa disciplina, numa matéria, qualquer coisa da escola, se você dedicar 10 minutos por dia ali, todos os dias da semana, com certeza você vai superar essa dificuldade. E você vai construir, né, um futuro diferente, pode ter certeza disso. E ainda, Provérbios, no final, ele vai dar uma recomendação para nós, nesse geral aí, assim, nessa introdução geral. O 1:7 ele fala do temor, nós já lemos, né? É o princípio do saber. E 13:3 ele fala, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, sempre que você lê na sua Bíblia aí a palavra ciência ou conhecimento, ela está, na verdade, dizendo a mesma coisa, mas sabedoria é diferente. Veja aí, ciência ou conhecimento é conhecer as coisas. Você estuda, você vai para a escola, faz uma faculdade, você compra livros, assiste palestras, né? Agora, a sabedoria é o modo conveniente que você usa essa ciência, que você usa este conhecimento. Então, por isso que a palavra de Deus nos manda adquirir sabedoria dele. Porque o conhecimento você busca nos estudos, na memória, é coisa na natureza do homem. Muitos homens são inteligentes. Tem pessoas, você já deve ter ouvido essa palavra, muitas pessoas têm conhecimento magnífico, sabem de tudo, mas vivem mal, tomam decisões erradas na vida. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Pessoas que tomam decisões erradas na vida. Então, desde jovem, desde adolescente, a palavra de Deus está instruindo. Busque sabedoria, junto com conhecimento, porque você vai saber tomar decisões corretas na sua vida. Então, a sabedoria requer disciplina mental, medita sobre as consequências práticas na sociedade e no conhecimento adquirido. Então, você está estudando, você está trabalhando, você está fazendo cursos e sempre vai tomar decisões. Pense nisso. Essa palavra de Provérbios vai te ensinar tudo isso. Continue lendo Provérbios, continue estudando Provérbios, aprofundando o que é esse temor do Senhor. A suprema inteligência está em utilizar o conhecimento para servir a vida. Sabedoria. Jesus,
é o nosso maior exemplo. Então, é um desafio que eu faço a você, meu irmão, meu jovem, meu adolescente. Busque na palavra de Deus e agora na indicação desse livro de Provérbios a sabedoria, para você adquirir sabedoria dos céus, da palavra de Deus, e os conhecimentos que você vai adquirindo com o saber desse mundo, na história desse mundo, com o saber conhecido humano, vai te ser útil sim, mas a sabedoria vai te ajudar a tomar decisões corretas, não somente de curto prazo, mas decisões de longo prazo. É um chamado que eu faço a você e todo o seu lar, sua família, que Deus possa te abençoar na sua continuidade do estudo de Provérbios e peça ajuda sempre que você tiver alguma dificuldade. Ore a Deus pedindo instrução e orientação. Com certeza Deus vai te abençoar, porque Ele gosta daqueles que o buscam em espírito e em verdade, com o desejo de praticar essa palavra. Oremos. Senhor Deus, ajude, ó Pai, a cada um desses jovens, adolescentes, a cada irmão ou irmã, cada amigo, cada colega que ouviu essa mensagem, ó Pai, que possa aplicar no seu coração e também ajudar os seus filhos, seus jovens, seus adolescentes a aplicar no coração deles essa palavra. A sabedoria que o Senhor deu a muitos jovens do passado, como a Daniel, como a José e como tantos outros na palavra do Senhor, como a Davi, cujas vidas foram consagradas ao Senhor e tomaram decisões sábias. Ainda que caíram, retornaram ao Senhor e o Senhor os acolheu. Abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus, pedimos agradecidos. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. E não esqueça de continuar lendo o livro de Provérbios. E Deus te abençoe. Amém.